Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando para o mercado do boi, principalmente no que vem acontecendo e vendo os possíveis cenários para essa semana. Você que acompanha Notícias Agrícolas viu todo um movimento de compra da mão para a boca do frigorífico acontecendo na semana passada, evitando ajustar preços, revisar preços, e de outro lado o pecuarista também vendendo aos poucos aí, sem uma corrida para ofertar esses animais. Conclusão, escalas curtinhas que estão servindo apenas para atender pontualmente a demanda. E a expectativa era saber o que ia acontecer, ou o que pode acontecer a partir dessa semana, principalmente em função das restrições econômicas. A gente sabe que já existe um problema econômico acontecendo e a falta de demanda, principalmente pelo fechamento de bares, restaurantes, enfim, consumo interno que tem aí um perfil de consumo diferenciado aí das carnes, de alguns cortes especialmente. Para nos ajudar a entender o que muda, o que vem por aí e o que está acontecendo nesse momento, convidamos a Lígia Pimentel, da Agrifato. Seja bem-vinda, viu, Lígia? Obrigado pela participação. A Lígia está conosco por telefone. Como entender o comportamento e esse início de semana? O que está acontecendo de diferente no mercado? É um mercado diferente da semana passada, Lígia? Seja bem-vinda. Oi, Alexandre, obrigada pelas boas-vindas e agradeço aí pelo convite. Olha, Alexandre, a gente está vivendo um terceiro momento agora, parece, do mercado, né? Em toda uma história, acho que para a gente descrever aí para os nossos ouvintes, nossos espectadores, mas agora, nesse momento que a gente está visualizando de maneira bem objetiva, é um reflexo de recomposição de estoques, principalmente no mercado de carne com osso e sem osso. Houve uma movimentação ligeiramente melhor no fim de semana, vendas ativas. E se a gente comparar o que aconteceu a partir de sábado para frente com o que aconteceu no meio da semana passada, né, os 6, 7 dias anteriores a isso, ficou bem claro que o mercado estava totalmente estagnado e agora ele se movimentou. Houve compras novamente e a gente tem algumas confabulações, algumas teorias para entender o que está acontecendo. Em primeiro lugar, a gente pode considerar que, num primeiro momento, o consumidor fez estoque de carne em casa e depois parou de consumir para absorver esse estoque. Num segundo momento, ele estaria voltando às compras, agora sem aquela ideia inicial de que a gente pode ter um desabastecimento de carne, né? Lá no comecinho do problema, a gente viu algum receio, algum medo de desabastecimento no mercado interno e alguns consumidores aí essa noção agora, ela não existe mais, essa noção se dissipou, ficou claro que as prateleiras dos supermercados e as gôndolas não estão desabastecidas, isso não aconteceu, então as pessoas dissiparam esse medo e agora, depois de terem consumido os primeiros estoques, aí estão voltando às compras, obviamente de maneira bem comedida. Mas é uma volta às compras, né, Lígia, sem a participação de boa parte dos tradicionais consumidores, né, como os restaurantes, os bares, as lanchonetes, e com uma renda um pouco mais, não sei se apertada nesse momento, mas um pouco mais comprometida, né, Lígia? Exatamente, Alexander. Eu caracterizaria aí o que tem acontecido até agora, até o momento, em 3 movimentos. Então, o primeiro movimento foi o susto, né? As pessoas, a quem é possível se fazer isso, as pessoas começaram a se recolher, se recluir aí nos seus home offices, né? Trabalhar de casa. Para a grande maioria isso não é possível, mas para um extrato da população isso é possível. Então, a gente começou a ver aí de maneira espontânea uma movimentação menor nas ruas, tá? Dentro desse ambiente, alguns comércios, algumas empresas já começaram a fechar as portas, inclusive de maneira definitiva, porque não tinha absolutamente nenhum caixa para queimar, né? Bom, além disso, desse primeiro movimento no comércio, as pessoas que começaram a fazer home office foram para os supermercados consumir, né? Então, a gente teve esse primeiro movimento aí de diminuição do consumo e início do maior fluxo, partindo dos restaurantes e refeitórios
cantinas, bares, para os supermercados diretamente, né? Então, no primeiro momento, a gente sentiu a carne até firmar. E também teve essa ideia aí de desabastecimento, que levou as pessoas a começarem a formar algum tipo de estoque. Num segundo momento, veio a ordem do governo do estado de fechar o comércio, todos os estabelecimentos. Então, de fato, definitivamente, as pessoas foram para os supermercados, né, de uma maneira bem mais intensa. E aí nós temos dois problemas. Um é porque boa parte dos cortes que são consumidos em restaurantes e refeitórios não são consumidos nos lares. Nós temos outra natureza de cortes que são consumidos nos lares, cortes mais fáceis, cortes do dia a dia, que não são os que são servidos normalmente nos restaurantes, né? Então, teve uma realocação de partes da carcaça bovina, que a gente tem aí um tipo de destino para uma parte, outro tipo de destino para outra. Pela parte do consumidor, nesse segundo movimento, definitivamente as pessoas sentiram o impacto econômico, algumas foram demitidas, outras tiveram seus salários renegociados para continuar empregadas e ter que ir para casa, né, gozar de férias obrigatórias e mandatórias, e outras, que são a grande maioria, os profissionais liberais no Brasil, a gente sabe que quase 60% no Brasil não é carteira assinada, então os profissionais liberais e quem é dono de empresa aí, que seja uma MEI, que seja uma Meirelli, esse pessoal viu suas receitas caírem muito, vendas caírem muito. Então eu vou te dar até uma ilustração aqui do nível de problema que a gente criou. Outro dia a gente escapou aqui em casa para dar uma volta com a neném, fomos dar uma volta no quarteirão, furamos o isolamento rapidinho, a gente precisava respirar um pouco. Tinha um senhor oferecendo serviço de amolar a faca na rua para ninguém, a rua estava vazia. Então, é uma tragédia, né, econômica e social. E a gente sente que isso está acontecendo. Por esse movimento de queda do poder de compra bem forte e imediata, houve um fluxo, uma migração do fluxo de consumo dentro dos supermercados da carne bovina para as carnes concorrentes com menor valor agregado, que são o frango, os embutidos, em algum caso o suíno, os ovos. Houve aumento do preço dos ovos no varejo. Para você ter uma ideia de como houve essa migração de fluxo, né, da carne bovina, que é mais cara, para as proteínas mais baratas. Então, assim, houve uma queda da demanda de carne bovina. Nesse segundo movimento, os frigoríficos responderam, ajustando a sua produção para baixo, ou seja, é aquela paralisação de plantas que a gente viu na mídia aí nas 2 últimas semanas. Então, olha, se estão consumindo menos, eu vou produzir menos, paralisando plantas, porque compensa mais para mim fechar a planta, né, manter o nível basal de dispêndio aí com essa planta, do que ficar amargando um prejuízo enorme. E aí, agora, a gente está entrando num terceiro movimento, que eu acredito que seja a retomada do consumidor às compras, de uma maneira sutil. Então, nós presenciamos um nível maior de atividade, né, principalmente no mercado de carne sem osso. Então, isso é reflexo das gôndolas terem se aquecido um pouquinho mais nos supermercados, né? E a gente tem pontualmente um mercado que está diferente do que a gente via na semana passada, que era um mercado de atacado com osso e sem osso totalmente estagnado. Então, eu acredito que nós estamos entrando num terceiro movimento, que é agora de um ajuste, né, de preços dentro do atual cenário. Ô, Lígia, mas como entender esse terceiro movimento? É um movimento pontual, que vem aí em função do recebimento de salários, que é tradicional, enfim, a pessoa recebe lá o salário, ou tem a sua renda lá e vai lá no mercado e compra um pouquinho mais, ou é uma situação de tô de saco cheio já com tudo isso que está acontecendo, vamos voltar à nossa rotina normal. O que está acontecendo na prática? O que você detectou aí? Eu acho que um pouco de cada coisa, Alexander. Nunca um movimento isolado, né? Eu acho que os estoques que foram feitos lá no início, eles abasteceram os lares e deixaram o mercado estagnado aí na semana passada, especialmente. Foi uma coisa muito atípica, como eu nunca tinha visto. E essa é a parte legal, como a gente aprende o mercado todo dia, né? Então, agora, o que eu acho que aconteceu? Essas 3 combinações. Uma, as pessoas estão voltando às compras depois de terem consumido seus próprios estoques, lembrando que agora não tem mais essa percepção de desabastecimento. Segundo, recebimento de salários, né, com certeza.
E terceiro, a gente tem uma acomodação, né, do que está acontecendo. A gente tem um nível de acomodação que traz um consumo basal. A gente nunca vai zerar a venda de carne, óbvio, né? O que a gente tem, sim, é uma migração pela dificuldade aí de continuar gastando o mesmo tanto dentro de um cenário de menor poder de compra, né? Uhum. Agora, como é que foi esse reflexo para os preços da carne? Melhorou? O preço da carne melhorou? Melhorou um pouquinho, a gente sentiu aí os preços da carne um pouquinho mais firmes, o boi casado você pode colocar em R$ 13. Na semana passada, houve tentativa de colocar o referencial mais para baixo, mas não tinha negócio. Então, nós não mudamos os referenciais. Nós interpretamos que não havia volume de negócio suficiente para jogar os preços lá para baixo. Hoje a gente fala de um boi casado de R$ 13. Então, isso deixa aí o atacado um pouquinho mais firme, né? Só que, assim, é importante a gente lembrar, Alexandre, que é tudo muito pontual. Nós temos hoje, por exemplo, algumas cidades declarando aí que vão voltar às atividades comerciais. Não é o caso de São Paulo, que é o principal polo consumidor, mas outras localidades, sim. Dentro disso, o que vai acontecer? As pessoas vão voltar para a rua de maneira maciça ou não? Vai ser um movimento minguado? Então, cada dia a gente tem que avaliar como que vai acontecer, né? Eu acredito que algum movimento residual tenha, e isso aqueça um pouquinho a venda de carnes, né? Mas, assim, depois que isso acontecer, a gente tem que esperar de novo, ver quais são os novos fatos, porque o mercado está muito ajustado e buscando equilíbrio. Lembrando que aí as escalas de... Pois não. Não, pode complementar, desculpe. Você ia falar Não, das escalas. lembrando aí que as escalas de abate estão curtas, né? Então, assim, pode ser que haja uma necessidade de recompor uma parte das escalas de abate. Não grande parte, porque os frigoríficos estão com as escalas curtas, não só porque o pecuarista tem condições de deixar o boi no pasto ainda, apesar dessa condição estar se degradando, essa opção está saindo pela janela, porque está entrando estiagem. Mas isso é uma outra, a gente pode falar mais disso depois. Mas lembrando que, apesar de o pecuarista ter condições aí de manter ainda o boi no pasto, ela está se esvaindo, mas ainda existe, os frigoríficos não querem alongar as escalas hoje. Eles querem manter a movimentação. Diante dessa realidade de preço, pelo menos, consolidado aí da carne, uma demanda aparentemente voltando, porém ainda frágil, sem saber o que vai acontecer daqui para frente. O preço da arroba pode ser reajustado? Com quais níveis de preço você trabalha hoje, Lígia? Alexander, a gente fala hoje de negócios de mais ou menos 195, alguns negócios um pouco mais altos, mas para o boi comum uma referência é R$ 195, tá? Então, a gente fala de uma referência aí para o boi China de 205, R$ 200, depende da negociação, isso sempre preço de São Paulo, e aí a gente projeta isso para as outras praças pecuárias. Então, tem uma diferenciação clara entre o boi comum e o boi China hoje, porque quem tem que alocar essa carne no mercado interno sofre, quem consegue alocar essa carne para a China está numa condição um pouco melhor. Eu sei que os Estados Unidos reabriram, mas não faz volume para mexer de maneira consistente com o mercado, ajuda, mas não muda, né, a situação. Então, eu acredito que um atacado que tenha se movimentado um pouquinho mais possa estimular os frigoríficos a buscarem manter esse nível de escalas, que sejam curtas. Estavam trabalhando em torno de 4 dias. Se com vendas melhores eles caíram para 3, eles vão precisar fazer 4 de novo. Ou seja, aumentam os preços, pagam até um pouquinho mais, retomam essa escala curtinha, para pelo menos ter a garantia do abastecimento da próxima semana, e recuam de novo. Exatamente. Então, assim, lembrar que a gente tem um cenário agora de possível recomposição das escalas, mas isso vai acontecer rápido. Ninguém quer ter escala de novo de 7 dias, 10 dias, 6 dias. A intenção é manter as escalas curtas, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, hoje saiu a notícia de que nós vamos manter em São Paulo o comércio fechado até dia 22. É uma frustração de expectativa. Então, assim, é um dia de cada vez. Então, a tentativa é de manter as escalas curtas artificialmente, porque ninguém sabe como fazer para vender essa carne amanhã. Mas dentro desse cenário, como as vendas foram relativamente bem, a gente viu vendas ativas no fim de semana, pode haver uma necessidade de recomposição, mesmo que pequena, né? Alguma negociação um pouco melhor, e depois a gente para de novo para ver o que vai acontecer. Pelo menos agora no curtíssimo prazo. É um dia de cada vez,
né? Não esperem uma tendência de alta, tendência de valorização. Nós estamos trabalhando com ajuste produtivo, frigoríficos paralisando plantas para atender uma demanda menor, né? Para estar menos exposto aí à demanda, então ajustando a produção para baixo. A gente tem que lidar com essa realidade. E daqui para frente, né, Alec, a estiagem vai começar a judiar, a castigar as passagens. Então nós vamos perder capacidade de suporte daqui para frente, o que é normal acontecer, é sazonal. Então, já vem a primeira grande massa de ar polar aí, a partir de quarta-feira, queda de 10 graus aí na média das temperaturas no sul e no sudeste do país, segundo aí o INMET. Exatamente. Então, assim, é complicado. Chegou num ponto assim que não está confortável segurar boi no pasto para esperar por preços, né? Obviamente, é o que eu falei, repito, quando a gente reabrir o comércio, eu acho que vai ter um movimento gradual, ninguém vai sair às ruas como antes, né? Eu acho que fica aí um medo, um temor na população, a gente retoma gradativamente a atividade econômica, pode demandar mais. Como houve um ajuste produtivo, paralisação de plantas, jogou a produção para baixo, qualquer demandazinha a mais vai ajudar o preço a subir. Talvez reative a gente veja algumas plantas serem reativadas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver uma pressão de oferta agora, porque começa a secar. Então, a gente está no momento, assim, para quem está esperando preço para vender e não tem uma estratégia de nutrição na seca, né, que é o que a gente chama aí de confinamento, a nutrição mais intensiva, eu acho bastante arriscada a estratégia, continuar lançando mão da estratégia de manter o boi no pasto. Muito bem, dica importante essa sua. Agora, Lígia, só para a gente complementar, você citou aí o boi China como diferencial de preço sendo pago ao mercado. Até que ponto esse consumo da China pode amenizar o impacto maior no consumo de mercado interno? Coloca aí que numa proporção de 10% do que a gente produz, mais ou menos, né? Numa média bem grosseira. A China está voltando às compras, eles já passaram por todo esse problema, né? Agora eles estão precisando refazer os estoques, além do estoque de modo geral que a gente conversava a respeito de peste suína africana, né? Que diminuiu os estoques deles em 50% de proteínas animais, eles precisam importar carne. O mercado lá, consumidor, em termos de carne bovina, ele é mais ou menos parecido com o nosso. Pelo amor de Deus, não vou fazer comparação entre a dieta do chinês e a do brasileiro, é muito diferente. Mas a maneira de se consumir carne bovina, tem muito consumo de carne bovina fora dos lares, e aqui no Brasil também. Ela é um pouco mais difícil de fazer, faz um pouco mais de sujeira, é um pouco menos prática, se tradicionalmente preparada. A gente sabe que tem cortes comerciais. Os frigoríficos têm focado muito em como trazer isso para o dia a dia para o lar, mas a gente sabe que, na grande maioria das vezes, é um pouquinho mais difícil de se consumir das maneiras tradicionais, então ela é consumida mais um pouquinho fora de casa, na China não é diferente. E aí o que acontece é que as pessoas estão começando a voltar às ruas e aumentar esse consumo também. Dessa forma, né, eles se anteciparam, a China se antecipou e começou a fazer os pedidos para embarque antecipado também e aumentou a demanda. Então, a China voltou a importar. Tanto que nós voltamos a ver o ágio em cima do boi, terminado, acontecer de novo. Né? Essa é a prova. Teve um período aí no começo da pandemia que a gente estava sem esse ágio, inclusive prejudicou muito. Né? A retomada da China trouxe esse ágio de volta. A China deve continuar embarcando aí e demandando bem ao longo dos próximos meses, porque eles não têm estoque de carne para conseguir prover a população. Eles têm uma pressão inflacionária lá bem relevante por conta da dizimação do rebanho suíno chinês, que chega até 70% na metade do ano, de acordo com a nossa projeção. Então, se você observar, eles vão precisar trazer carne de fora para diminuir essa pressão inflacionária. Então, eles devem continuar importando e imagino que o ápice dessa importação chegue aí na metade do segundo semestre. E isso deve fazer com que a gente tenha um bom parceiro comercial para desovar uma parte do fluxo de consumo que a gente precisa desovar. Ou seja, se você lembrar aí que
grosso modo, 80% da carne que a gente produz fica no mercado interno e 20% vai para fora, você pode colocar uma participação de China aí de 40%, 45% nas nossas exportações. Essa é a relevância deles para o nosso mercado. Mas não a ponto de substituir uma falta de demanda interna, então, né, Lígia? Não, porque a nossa proporção de demanda interna é muito grande, né, Alexander? Então tem um efeito aí proporcional também. Se você considerar que 80% fica aqui dentro, né? 5% de 80% é mais que 5% de 20%, entendeu? Então, assim, a gente tem uma relevância grande dentro aqui, a nossa economia doméstica, né? E esse é o grande ponto. Então é torcer para a economia não parar, né? É torcer para a economia não entrar em colapso, né? Exatamente, Alexander. É difícil, né? Diante da atual conjuntura, a gente vai ter que achar um equilíbrio entre o que é saúde e o que é economia. Eu acho difícil, improvável que a gente saia às ruas e encontre a polícia mandando a gente para casa de novo, como está acontecendo em alguns países. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que ainda precisa continuar saindo e trabalhando. Você não consegue impedir esse fluxo, está sendo muito difícil impedir esse fluxo para algumas pessoas. Então, certamente a gente vai ter uma atividade econômica residual. E até retomar essa atividade econômica ainda vai demorar um tempo, o que leva a gente a crer, e é o que a gente já tem visto, na verdade, que a demanda ela acaba sofrendo um pouco, né? Isso é natural que aconteça diante da atual conjuntura, coisas que nunca vimos. Não tem como você chegar e falar que uma situação dessa vai ajudar o consumo de carne bovina. Pelo contrário, a gente sabe que o consumo de carne bovina ele é altamente atrelado à renda. Existe uma elasticidade de renda da demanda positiva, entre uma correlação positiva entre renda e consumo de carne bovina. Sobrou dinheiro, eu compro carne bovina. Não sobrou dinheiro, eu tenho substitutos perfeitos, sob o ponto de vista comercial e econômico, que são outras proteínas animais, como frango, suíno, que tem menor valor agregado. Então, a substituição, ela acontece. Você pode até falar para mim, mas eu gosto mais de carne bovina. Isso são outros 500. Mas, nutricionalmente, ou dentro de um orçamento doméstico, vamos falar assim, você consegue substituir a carne bovina pela carne de frango, pela carne suína. Não nutricionalmente ao pé da letra, mas é proteína com proteína, né? Claro que a proteína bovina é mais eficiente, eu não vou entrar no campo dos nutricionistas, mas estou falando de economia. Faltou dinheiro, eu consigo substituir a carne bovina pela carne de frango. Perfeito. E pelo ovo, se começar a ficar tudo muito caro, né? Se bem que o ovo está tão caro também, né, Lígia? Exatamente. E aí, né, Alexander, fica bem claro como a gente pode usar as ferramentas de gestão de risco para se proteger de eventos impensáveis. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Todo mundo estava otimista para 2020, né? O fluxo de venda estava indo muito bem, a economia estava retomando os patamares anteriores, a bolsa estava batendo recorde, estava entrando investimento no país, e de repente a gente se depara com algo sem precedentes. Então, reforça aí a importância de se usar ferramentas para gerir risco, né? É isso aí. Lígia Pimentel, muito obrigado, viu, pela sua análise, pela sua participação. Por favor, volte sempre, Lígia. É sempre bom te ouvir. Obrigada, Alexandre. Obrigada pelo convite. Eu aproveito para te deixar um grande abraço a todos que me escutam e te veem. Tá joia, Lígia. Obrigado. Um abraço para você também. Aí, Lígia Pimentel, Agrifato, conversando com a gente, analisando esse momento do mercado interno. A Lígia coloca como um terceiro momento aí de regulação do mercado. Um primeiro momento que, enfim, teve uma pressão muito grande nos preços, uma incerteza muito grande sobre a demanda. Um segundo momento em que a demanda ficou estagnada em função as pessoas já estarem estocadas, e agora um terceiro momento que é meio que uma volta do comprador ou para repor estoque ou porque está beneficiado aí pelo pagamento dos salários, mas que, segundo a Lígia, deve ser um movimento curto e que deve chegar de uma forma muito rápida às cotações da arroba, que hoje trabalham aí entre 190, 195 para o boi comum e 200 a 205 para o boi China. Vamos aos números lá na B3, vamos ver como estão encerrando aí as negociações. Abril retomando o movimento,
R$ 189 por arroba, uma alta de 0,53%. O maio, R$ 179, alta de 0,36%. E o julho, R$ 179, uma alta de 1,19%. O boi gordo, medido pelo indicador CPEA, fechou a última sexta-feira a R$ 200,65, uma retomada do patamar de 2,69% nos preços. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência tem mais entrevista, mais informação para você. Continue com a gente.